Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde, pessoal da técnica. Estamos aqui neste sábado lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de todos vocês, queridos ouvintes, e do Boy, por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende e hoje irei fazer o programa a convite da instituição e estou muito feliz com essa divulgação da doutrina espírita. Hoje nós estudaremos o capítulo 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Coletânea de Preces Espíritas, e estudaremos os itens 15, 16 e 17. Prece para afastar os maus espíritos. E nós vamos começar o nosso estudo com uma frase de Jesus, que diz assim: Digas com quem andas, que eu te direi quem tu és. No Espiritismo, nós temos uma frase bem semelhante, que diz assim: Diga quais são os seus pensamentos, que eu te direi quem são suas companhias espirituais. Pois somos nós, né, meus irmãos, que determinamos quem nos acompanha ao longo de nossas existências. Nós somos imortais. E quando esgotar, né, o prazo de validade nesse planeta, o nosso destino será determinado pelas nossas conquistas intelectuais e morais. Tudo que é material, nós deixaremos aqui, nesse planeta. Nós somos seres em evolução e a cada reencarnação nós vamos subindo um degrau na nossa escala evolutiva. E no decorrer dessas várias existências, nós vamos encontrando várias pessoas ou vários espíritos, irmãos de caminhada, ou seja, teremos sempre companhias. E essas companhias podem ser boas para nós ou não. Faz parte da vida, né? Faz parte da nossa existência. E não foi, né, a doutrina dos espíritos que trouxe essa informação, que existe companhias espirituais no decorrer da nossa existência. É, nas narrativas evangélicas, na carta de Paulo aos Hebreus, por exemplo, Paulo diz: nos encontramos rodeados de grande número de testemunhos. Paulo já nos dizia sobre a presença dessas pessoas que podem ser amigas, simpáticas, afins a nós, ou podem ser pessoas que não torcem por nós e que estão ali nos rodeando, pessoas que não guardam nenhum sentimento bom ao nosso respeito e nós não temos consciência disso. Então, meus irmãos, nós somos rodeados, né? Isso lá em Paulo, né? Antes da codificação da doutrina espírita, Paulo já nos dizia isso, que nós somos rodeados de espíritos, né? Tanto encarnados como os desencarnados. E eles são espíritos que uns torcem por nós e outros não, porque ao decorrer da nossa existência nós vamos encontrando com várias pessoas, vários amigos, e alguns nos tornam nossos inimigos. Numa outra passagem evangélica, Jesus e seus apóstolos passam por um lugarejo. E nesse lugarejo tem alguém estigmatizado. E os vizinhos, né, que ali estão, diz a Jesus que ele estava endemoniado.
E Jesus pergunta, né, a essa pessoa, a esse homem ou a essa mulher, no Evangelho não fala, né, se é um homem ou se é uma mulher, então pergunta qual o nome, né, da pessoa, né, que estava ali, do espírito que estava ali. E a resposta foi Legião, pois somos muitos. Então, meus irmãos, para nós, né, espíritas que acreditamos na vida após a morte, faz todo sentido que reconhecemos essas presenças. Essas presenças podem ser negativas ou positivas, vai depender única e exclusivamente da qualidade de nossos pensamentos e de nossas ações, pois nós somos imãs ambulantes e nosso padrão mental e emocional determina a qualidade das nossas companhias. Então devemos ter muito cuidado, né, com os nossos pensamentos e também com as eventuais companhias que nos cercam e atenção redobrada, né, às nossas ações e aos nossos pensamentos, porque o nosso pensamento ele tem força e direção. Às vezes nós pensamos, quem nunca, né? Às vezes pensou algo e ficou com aquela sensação que iria acontecer, e de repente aconteceu mesmo, porque o seu pensamento alcançou aquele objetivo, né? Então nós devemos ter muito cuidado ao pensarmos algo. E quando vir esses maus pensamentos até nós, que nós possamos, né, colocar uma música edificante, ler um trecho evangélico, né, falar com alguém que nos eleva, que não adianta também nós procurarmos pessoas que vai estar na mesma sintonia que nós e irá começar a falar dos seus problemas, e aí abaixaremos mais ainda a nossa vibração. Então os nossos pensamentos vão alcançar dimensões negativas. Então nós devemos prestar muita atenção nos nossos pensamentos e nas pessoas que nos cercam, tanto encarnadas como desencarnadas. Às vezes nós estamos parados em algum lugar e de repente vem aquele pensamento, então vamos desviar, porque ali foi algum irmão desencarnado que veio, às vezes até para brincar conosco. Então devemos sempre tentar elevar os nossos pensamentos. E quando nós pensamos coisas negativas a nosso respeito, ou sobre coisas que poderão vir a acontecer negativamente, nós plasmamos. E junto virão essas companhias espirituais que estão na mesma vibração. E aquele sentimento vai tornando uma proporção, e nós empoderamos esse sofrimento. E muitas das vezes são coisas da nossa cabeça, algo que nem aconteceu e ficamos ali ansiosos, né? E se acontecer? Aí vem a angústia, a ansiedade, a depressão. Então, meus irmãos, eu vou trazer alguns exemplos, né, de como esses pensamentos negativos podem interferir em nossas vidas, em nossa existência. Imaginemos, né, que estamos nos preparando para fazermos uma prova, ou estamos estudando para fazer um estudo em nossa casa espírita.
né, estamos ali concentrados, fazendo aquele estudo, tentando aprender, dando o nosso melhor para conseguirmos, né, concentração e aprendermos. E de repente vem aquela vozinha, né, lá no fundo da nossa cabeça, né, e diz assim: e se no dia da prova você não acordar no horário certo? Se o seu despertador não funcionar? Aí aquele simples pensamento vai criando uma dimensão e você começa a pensar: é realmente se eu não acordar, ou se por algum motivo o ônibus, né, que eu vou fazer, né, a minha condução, não chegar no horário, chegar, dar de cara com os portões fechados, ou eu esquecer meu documento, e aí você vai, né, plasmando, você vai empoderando esses pensamentos. Quer ver outro exemplo que nos acontece muito? Talvez, né, quando há um tempo atrás nós deveríamos ter dado uma resposta a alguém que nos fez algo e lá nós não, hoje, nós sabemos que não demos a resposta certa. Às vezes fomos mal educados, às vezes fomos ingratos com aquela pessoa. E aquele pensamento vem. E nós vamos tendo aquela angústia, né, por não termos agido corretamente. Ora, nós fizemos o que nós conseguimos fazer naquela época. Hoje nós entendemos que estava errado, mas naquela época nós não tínhamos essa sabedoria. Então, se hoje fosse acontecer o que aconteceu, nós agiríamos de outra maneira. Mas não, né? Nós ficamos ali perturbados, pensando o que podia ter acontecido se tivéssemos feito de outra maneira. Então, esses pensamentos vão tomando essa dimensão, vão empoderando a nossa mente, e aí nós acabamos perdendo energia, acabamos perdendo tempo por um simples pensamento que veio até nós. E por que esses pensamentos vieram até nós? É porque nós, em algum momento, fomos invigilantes. Por algum momento, nós sintonizamos com energias negativas ou com espíritos inferiores a nós. Então, por isso que esses pensamentos veio até nós. Simplesmente porque nós deixamos. Então, nós devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas ações. E quando vier, né, esses pensamentos, essa angústia, essa depressão ou essa ansiedade, nós devemos parar, respirar, fazer uma prece, colocar uma música edificante, ler um trecho evangélico ou, né, conversar com alguém que nos faça elevar a nossa vibração, alguém que consegue não só reclamar da vida, mas que consegue nos dar ânimo. Então, para afastar, né, esses pensamentos negativos, tem várias coisas que podemos fazer para que para que nós nos dispensamos
essa energia, esse tempo gasto. E essas, né, interferências vindas, né, do plano espiritual, nós podemos denominar obsessões. E o que é obsessão? Né? Tanto algo que nós falamos tanto nas casas espíritas, né? O que é obsessão, afinal de contas? E aí nós vamos buscar auxílio lá no Livro dos Médios. O Livro dos Médios é um dos 5 livros, né, que fazem parte da codificação espírita. E lá no capítulo 23, vamos ver a definição de obsessão. E Kardec nos traz assim: obsessão é a ação persistente, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, a obsessão são uma ação, né, persistente e que os espíritos inferiores adquirem em cima de nós. E ele prossegue. A obsessão é praticada pelos espíritos inferiores, que procuram dominar e apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, e que a qual é sempre receptiva, né, a sinal exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, a obsessão, ela é praticada por espíritos inferiores. E é interessante, né, nós falarmos sobre isso, que a obsessão é uma prática, né, dos espíritos inferiores, porque lá no livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? Ou seja, a pergunta, né, que Kardec fez aos espíritos foi a seguinte: a pessoa que já morreu, que já desencarnou, ela influencia os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta é a seguinte: nesse sentido, a sua influência é muito maior do que supondes, porque frequentemente são ele que nos dirigem. Resumindo, né, meus irmãos, como nós estamos, né, encarnados num mundo de prova e expiações, e sabemos, né, que os espíritos que nos rodeiam não têm também uma conduta, né, os espíritos que já passaram para o plano espiritual, né, não têm uma conduta reta, muitos, né, ainda não têm uma conduta reta. Então, essas companhias espirituais estão no mesmo patamar que nós, né? E às vezes, né, nós pensamos, né, a pessoa desencarnou, morreu, e às vezes nós achamos que ela virou santo, né? Que ela virou um anjo. E às vezes até pedimos auxílio a esses irmãos que foram para o plano espiritual antes de nós. Só que nós não sabemos a condição que eles estão do outro lado. Então, essas companhias espirituais, né, estão no mesmo patamar moral que nós.
E quando nós, toda prece, né, que fazemos, ela será ouvida. E só que quando nós pedimos a um ente querido, né, ou a alguma pessoa que foi próxima a nós, para poder vir nos ajudar, essa prece não necessariamente vai chegar até ele, porque a condição a qual ele se encontra, ele não consegue nos ajudar ainda. Então, nós devemos tomar muito cuidado ao realizarmos essas preces, pedindo auxílio. Peçamos auxílios ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor, e pedimos, né, também, clamamos é, aos, à espiritualidade amiga por esses irmãos que ainda estão, que já desencarnaram, mas que moralmente ainda não estão com a moral elevada. Então, essas influências, né, vêm até nós a partir do nosso pensar e do nosso agir, das nossas ações. Os espíritos, né, superiores, eles nos aconselham, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio, né? Os espíritos inferiores nos aconselham e nos mostra o caminho, nos intuindo para a prática do mal. Então, nós devemos realmente tomarmos, né, muito cuidado com os nossos pensamentos, porque nós é que atraímos os nossos obsessores. Então, devemos praticar sempre o bem, ajudar quando, quando nós temos a oportunidade de ajudar e sempre tentarmos, né, ouvir boas músicas, sempre ler um trecho do Evangelho ou uma leitura edificante, sintonizarmos, né? Quando eu gosto muito de assistir televisão, então vamos colocar um programa educativo, um programa que realmente nos eleve, que eleva a nossa vibração, para que esses obsessores ou maus espíritos não venham até nós, que eles não consigam nos alcançar. E você, que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são segundas, quartas e quintas-feiras, às 19h30. Ficaremos felizes com a sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. E nós fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxovais para bebês a gestantes carentes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a confecção dessa bolsa ou para os passeios que realizamos.
Poderá ajudar com os itens dos almoços que servimos todos os domingos. São quase 100 refeições. Poderá doar roupas em bom estado ao nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo telefone DDD 24 98843 7822. E nós vamos seguindo, né, aqui com o nosso estudo, e hoje nós estamos falando sobre a prece para os espíritos, para afastar os maus espíritos. E nós vamos agora pensar por um momento, vamos voltar para o nosso plano material. Não tem aquelas pessoas que nós não confiamos, né? Às vezes nós dizemos aquela expressão assim, meu santo não bate com o daquela pessoa. Então, assim, existe estas pessoas as quais nós não conseguimos ter essa confiança e que nós, por algum motivo, né, não achamos que não são dignas da nossa amizade. São aquelas pessoas que nós devemos ter cautelas para não nos comprometermos ou correr riscos desnecessários. Então, muitas vezes, né, nós encontramos pessoas em nossas existências e a quais nós não achamos, por algum motivo, por questão de energias, que aquelas pessoas não são boas, né, para a nossa evolução espiritual, porque nós não devemos julgar os nossos irmãos, né? Isso nós já sabemos que nós não devemos julgar, mas também se aquela pessoa a qual nós conhecemos, se aquela pessoa de alguma forma age, não age, né? Não tem uma boa conduta, né? Não age sobre as leis divinas, por que eu ficaria do lado dela? Por que eu a apoiaria na prática desse mal? Veja bem, nós não devemos julgá-la, mas entre o julgar e ser conivente com o que ela faz é algo bem diferente. Então, nós não devemos, né, nós devemos ter esse cuidado para não ficar perto, né, dessas pessoas a quais praticam tem a prática de uma conduta, para nós não nos comprometermos também, né? Então, nós devemos ter esse cuidado. Isso vale tanto para os encarnados como para os desencarnados. Quais as pessoas, né, que nós, aqui no plano material, nós devemos ter perto de nós? Não são aquelas pessoas alegres, aquelas pessoas que têm uma conduta reta, aquelas pessoas que nos colocam para cima, né? Quando nós estamos ali com algum problema, tentam nos ajudar, nos auxiliam, né? Tem sempre uma palavra amiga para nos falar, aquelas pessoas que nos apoiam. Então, nós devemos ter por perto sempre pessoas que imitem bons sentimentos em nós. Então, é essa distinção que nós devemos ter. Os encarnados, né, nós conseguimos ter essa distinção através das ações a quais eles praticam. Então, tem como nós observarmos as suas atitudes, os seus atos, nós vamos
perceber se são pessoas caridosas, se são pessoas comprometidas com as leis divinas. Agora, já os desencarnados, nós não conseguimos ter essa percepção. Então, como nós vamos distinguir esses espíritos, né, que inferiores? É através dos nossos pensamentos, porque quando nós pensamos, quando nós temos essa vibração, né, negativa, esses espíritos que são inferiores a nós, vêm até a nós. Então nós devemos ter essa distinção. Quem nós queremos que estejam perto de nós? É isso que nós devemos ter esse cuidado. No livro O que é o Espiritismo, uma obra também escrita por Allan Kardec, mas que não faz parte da codificação, no capítulo 2 tem um trecho que aborda esse assunto de forma muito clara. Ele diz o seguinte: uma das características dos espíritos maus são os espíritos muito, eles são muito, né? Os espíritos maus são os espíritos muito apegados a matérias, os espíritos muito apegados a si própria, a si próprios, né? Ao egoísmo e às vontades dos seus desejos. Então, as características, né, desses maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem que eles sejam obedecidos. Os bons espíritos, eles nunca impõem. Os bons espíritos, eles nos orientam, nos dão a direção, eles nos aconselham, mas eles não impõem, né, você deve seguir. Eles não passam cola para a gente do que nós devemos fazer. Eles nos deixam livres, eles nos deixam exercer o nosso livre-arbítrio. Mas já os espíritos, né, os maus espíritos, então eles nos dão ordens. E pior, que nós a seguimos devido à nossa invigilância. Os maus espíritos, eles só vêm a nós quando nós estamos desprevenidos, quando nós abrimos a porteira e abaixamos a retaguarda. Tem uma história do Divaldo Franco, né? E está na sua bibliografia e também no filme, que ele nos conta, né, que sempre teve um obsessor que vinha até ele e sempre, né, colocando né, falando para ele fazer más coisas, né, intuindo ele a prática do mal. E ele sempre perseguia, porque às vezes nós temos a impressão, né, que os médios mais ostensivos, como Chico, Divaldo, e vários outros que nós conhecemos, eles só recebem espíritos bons, né, espíritos que estão numa posição mais alta, né? Mas não, vem os obsessores também, nesses médios mais ostensivos. Então, Divaldo conta, né, que num determinado momento esse obsessor sempre o perseguia. E um dia chegou deixaram, né, uma criança na porta lá da Mansão do Caminho. E a casa já estava abarrotada de crianças. Então o pessoal, né, os administradores da casa, as pessoas que ajudam Divaldo, os voluntários, vieram até Divaldo. Divaldo, nós não podemos ficar com essa criança, né? E o Divaldo
né, foi firme e disse: não, nós ficaremos com essa criança. E aí o obsessor veio até o Divaldo e disse: você tem certeza que vai ficar com essa criança? Será que você vai dar conta de cuidar de mais uma criança? E o Divaldo, muito sabiamente, provavelmente intuído pelos bons espíritos, disse ao obsessor: por que você está tão preocupado se nós vamos dar conta ou não? Aí o obsessor se revela, né? Olha, se você for ficar realmente, cuida muito bem dessa criança, porque esse espírito foi a minha mãe em outras existências. E a partir desse momento, já que você tomou essa decisão de ficar com ela, eu não tenho mais, eu não tenho como te perseguir mais. Então, foi assim que esse obsessor deixou de perseguir o Divaldo. Então, através de nossas ações, das nossas boas ações, é que os espíritos, né, os nossos obsessores, vão nos deixando um a um. Mas temos que ser persistente no caminho do bem. E agora, como, né, nós devemos proteger, né, desses eventuais ataques que chegam que chegam através desses nossos irmãos menos esclarecidos? Tem uma passagem evangélica que diz assim: vigiai e orai. Foi uma instrução do próprio Cristo. E quando ele diz vigiai, vigiar não é para vigiarmos a vida dos outros, não, tá? Que às vezes nós ficamos, né, nas redes sociais procurando informações sobre nossos vizinhos, colegas de trabalho. Então, não é para nós vigiarmos, né, a ação dos outros, não, tá? Não é para fazermos fofoca, não. É para vigiarmos as nossas ações, para aprendermos a reconhecer o nosso padrão mental, as qualidades dos nossos sentimentos. Nós só conhecemos nós mesmos quando não fazemos nada de errado, quando não tem outras pessoas nos vendo. Então, é esse o sentido de vigiar. É vigiarmos as nossas ações, não as ações dos nossos irmãos. E outra coisa, né, que podemos fazer é orar. A prece é uma tecnologia gratuita que está disponível a todos nós. Nós não precisa ter palavras bonitas, não precisa ser grande, ela tem que ser sentida. É, Uma vez um amigo me disse: nós não sabemos ou não temos ideia da força de um Pai Nosso e de uma Ave Maria. São orações simples, mas quando bem feita, quando imprimimos nossa energia, nossa fé, a prece é capaz de transformar toda a energia negativa que vem até nós. Então, nós não devemos, né, ficar ali vigiando, né, as redes sociais, porque quanto mais nós vemos coisas negativas, mais coisas negativas vêm até nós. E é muito engraçado isso, né? Porque às vezes acontece algo e as pessoas filmam e colocam nas redes sociais. E nós, por nossa invigilância, nós vamos lá e curtimos. Ainda tem mais, nós compartilhamos. Então, não é só
através das ações, vamos dizer, presenciais, né? As nossas ações online também contam muito. Então, nós devemos ter essa, essa sabedoria em não compartilhar coisas negativas. Vamos compartilhar coisas edificantes. E é muito importante também, né, meus irmãos, quando nós oramos, aquelas pessoas que estão tentando nos atracar, nós mostramos para eles que eles não estão ganhando nada em prejudicar, em nos prejudicar. Eles estão prejudicando a eles e a nós. Então, nós devemos sempre conversar, né, com esses obsessores que vêm até nós. Olha, por que você está fazendo isso? Eu não me lembro o que eu fiz com você em outras vidas, em outras existências, mas eu te peço perdão pelo que lhe fiz. Vamos começar agora do zero, vamos ser amigos, vamos nos ajudar mutuamente. Porque quando nós fazemos isso, né, quando nós oramos para os nossos obsessores, quando nós pedimos perdão aos nossos obsessores, não tem como eles ficarem ao nosso redor, porque mutuamente nós estamos ajudando eles também a evoluir através da elevação dos nossos pensamentos, porque não é só afastar esses maus espíritos, nós devemos tentar buscá-los para a prática do bem também, né? Então não nos cabe aqui só julgar e só pedir que eles afastem. Nós devemos pedir que eles venham até nós e através das nossas ações eles também crescerem, evoluírem, né? Porque não há nada mais desconcertante, né, para quem nos persegue ou para quem nos quer mal, perceber que o nosso esforço na prática do bem e ver a nossa busca pela superação de nós mesmos. Jesus diz: buscai e achareis. Então vamos buscar o bem e o bem nos achará. E então, meus irmãos, nesse momento, nós vamos fazer a prece que está sugerida aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 28, no item 17. Prece para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons se sirvam de proteção contra eles. Espíritos nocivos que inspiram aos homens maus pensamentos. Espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganam. Espíritos zombeteiros que brincam com a nossa credibilidade, com a credibilidade deles. Eu os afasto com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às sugestões que trazem, mas peço para vocês a misericórdia de Deus. Bons espíritos que generosamente me assistem, deem-me força para resistir à influência dos maus espíritos e os esclarecimentos necessários para que eu não seja enganado por suas artimanhas. Preserve-me do orgulho e da vaidade. Afastem do meu coração o ciúme, o ódio, a maldade e todo sentimento
contrário à caridade, pois eles não são sempre portas abertas aos maus espíritos. Então, meus irmãos, devemos sempre, pedir aos bons espíritos que estejam presentes perto de nós e pedirmos, aos maus espíritos que afastem ou que juntem-se a nós para a prática do bem e pedir principalmente, perdão a esses maus espíritos, a esses irmãos menos esclarecidos, porque é só através da prece, do perdão, do amor, da fraternidade que nós vamos evoluir. E nós não devemos só pensar em nós, só na nossa evolução. Quanto mais pessoas, quanto mais espíritos nós buscarmos, nós tivermos acesso para que venha, até nós para essa prática do bem, mais teremos forças para continuarmos e em outras existências sermos cada vez pessoas melhores. E assim, queridos ouvintes, eu, Ivone Rezende, agradeço a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma ótima noite e que a paz e a luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento ao lar de cada um. Damos por encerrado, um forte abraço e fiquem com Deus e até a próxima.